Durante mais de 2000 anos, a humanidade conheceu Maria como a humilde mãe de Jesus, uma mulher simples de Nazaré que foi eleita por graça divina para dar à luz o Salvador do mundo. Mas e se eu te dissesse que esta versão é apenas uma fração da verdade? Você já se perguntou por que os evangelhos dedicam tão poucas linhas a descrever quem realmente era Maria antes da Anunciação? Por que praticamente não sabemos nada sobre seus primeiros anos, sua educação, sua linhagem completa, ou as circunstâncias que a prepararam para a missão mais importante da história humana? Os manuscritos que sobreviveram fora do cânon bíblico oficial nos revelam uma história completamente diferente. Uma história que apresenta Maria não como uma camponesa escolhida ao acaso, mas como uma mulher extraordinariamente preparada, descendente de linhagens sagradas, educada nos mistérios mais profundos do templo e portadora de um conhecimento que ia muito além do que qualquer mulher de sua época deveria possuir. Segundo o Proto-Evangelho de Tiago, um dos textos cristãos mais antigos que se conservam, Maria não era uma mulher comum. Seu próprio nascimento foi profetizado. Sua infância transcorreu no templo, sob a supervisão dos sacerdotes mais santos, e sua educação incluiu conhecimentos que só eram transmitidos aos iniciados nos mistérios sagrados. Os pesquisadores que estudaram os manuscritos de Qumran encontraram evidências de que existia uma tradição muito específica sobre a mulher eleita que aparece nos textos essênios décadas antes do nascimento de Cristo. Uma mulher que não apenas daria à luz o Messias, mas que participaria ativamente no estabelecimento do reino dos céus na terra. Por que esta informação nunca chegou aos evangelhos canônicos? Por que a igreja primitiva decidiu apresentar uma versão tão simplificada de quem foi, sem dúvida, a mulher mais importante da história do cristianismo? A resposta nos leva aos primeiros séculos do cristianismo, quando os líderes eclesiásticos estavam mais preocupados em estabelecer uma doutrina unificada do que em preservar todas as tradições que rodeavam as figuras centrais da fé. Nesse processo de simplificação, a verdadeira identidade de Maria, com toda a sua complexidade, sua preparação e seu poder espiritual, foi reduzida a um símbolo de humildade materna. Mas as tradições preservadas pelas comunidades cristãs orientais nos contam uma história diferente. Nos falam de uma Maria que conhecia as profecias, que entendia seu papel no plano divino e que participou conscientemente em eventos que transcendem nossa compreensão atual do que significa cooperar com a vontade de Deus. Os textos patrísticos mais antigos, aqueles escritos pelos padres da Igreja, que viveram mais perto dos eventos originais, contêm referências a aspectos da vida de Maria que não aparecem em nenhum evangelho canônico. Referências a visões, a conhecimentos especiais, a uma autoridade espiritual que exercia inclusive sobre os apóstolos. Nos manuscritos coptas preservados nos mosteiros do Egito, encontramos relatos de como Maria não apenas acompanhou o ministério público de Jesus, mas o guiou em momentos cruciais, relatos que a apresentam não como uma seguidora silenciosa, mas como uma conselheira espiritual cuja palavra tinha um peso que todos reconheciam. E quanto às aparições marianas que ocorreram ao longo da história, por que uma mulher, que supostamente era apenas a mãe de Jesus, continua a manifestar-se com mensagens que vão muito além da devoção maternal? Por que suas aparições sempre incluem revelações sobre eventos futuros, conhecimentos sobre os mistérios do céu e ensinamentos que complementam e aprofundam a doutrina cristã? A ciência moderna nos deu ferramentas para analisar esses textos antigos de maneiras que as gerações anteriores nunca puderam. Análises linguísticas, datação por carbono, comparação de tradições manuscritas. E todos esses métodos apontam para a mesma conclusão. Existia uma tradição sobre Maria muito mais rica e complexa do que chegou até nós. Uma tradição que a apresenta não como uma camponesa afortunada, mas como a culminação de uma linha profética que remonta aos patriarcas. Uma mulher que foi especificamente preparada, educada e consagrada para cumprir um papel que ia muito além da maternidade biológica. Se alguma vez você sentiu que havia algo mais na história de Maria, algo que não se encaixava perfeitamente com a versão simplificada que conhecemos, as evidências históricas te dão razão. Essa inquietação em seu coração
tem uma explicação que permaneceu oculta durante séculos. O que você vai descobrir sobre a mãe de Jesus mudará tudo o que você acreditava saber sobre o cristianismo, sobre o papel da mulher no plano divino e sobre a verdadeira natureza da cooperação humana com o sagrado. Mas as evidências mais impactantes sobre quem realmente era Maria ainda estão por se revelar. Os manuscritos de Qumran contêm uma profecia que permaneceu nas sombras por décadas. A descrição detalhada da mulher vestida de sol, que aparece também no Apocalipse de João, mas com elementos adicionais que nunca foram incluídos no cânon bíblico. Segundo os textos essênios preservados nas cavernas do Mar Morto, essa mulher não seria simplesmente uma figura simbólica, mas uma pessoa real que cumpriria características muito específicas. Teria que descender da linha de Davi por parte paterna, mas também, e isso é crucial, da linha sacerdotal de Arão por parte materna. O Dr. James Robinson, diretor do projeto de tradução dos manuscritos de Nag Hammadi, assinalou que existe uma consistência notável entre as profecias essênias sobre esta mulher eleita e os poucos detalhes que os evangelhos nos dão sobre Maria. Mas a coincidência mais impactante está nos detalhes que os evangelhos não mencionam, mas que aparecem nas tradições preservadas. O proto-evangelho de Tiago nos conta que Ana, a mãe de Maria, era estéril até a idade avançada, exatamente como Sara, a esposa de Abraão, e como Ana, a mãe de Samuel. Segundo as tradições judaicas preservadas, essa esterilidade não era uma casualidade, era um sinal profético de que o filho que finalmente nasceria teria um destino extraordinário. Mas há algo mais. Os textos patrísticos mais antigos mencionam que Ana recebeu visões específicas durante sua gravidez. Visões que lhe revelaram não apenas que sua filha seria a mãe do Messias, mas que ela mesma teria que ser educada de uma maneira muito particular para estar preparada para essa missão. A tradição preservada nos manuscritos siríacos nos conta que, quando Maria nasceu, houve sinais no céu que foram interpretados pelos magos do Oriente, os mesmos que depois seguiriam a estrela até Belém. Segundo esses relatos, o nascimento de Maria foi o primeiro cumprimento das profecias messiânicas, não o último. Porque esta informação não aparece nos evangelhos canônicos? A resposta a encontramos nas atas do Concílio de Nicéia, do ano 325 d.C. Os bispos reunidos lá tinham que decidir quais textos incluir no cânon oficial, e seu critério principal não era a antiguidade ou a autenticidade histórica, mas a utilidade para estabelecer uma doutrina unificada. Os textos que apresentavam Maria como uma figura profeticamente preparada e espiritualmente poderosa foram considerados complexos demais para a fé dos novos convertidos. Era mais simples apresentá-la como um exemplo de humildade e obediência do que como o que ela realmente era. Uma mulher extraordinariamente preparada para cooperar conscientemente com o plano divino. Estamos vivendo dias em que as profecias estão se cumprindo diante de nossos próprios olhos, mas a maioria ainda caminha na escuridão, presa em verdades incompletas que foram cuidadosamente ocultadas da humanidade durante séculos. Agora pense, e se precisamente aquilo que foi eliminado das Escrituras contiver as respostas que você busca há anos? Respostas que podem iluminar seu caminho, fortalecer sua fé e revelar o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. Por isso, preparei para você um livro digital poderoso. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? Este livro não é apenas uma leitura, é um despertar espiritual, uma ferramenta para quem deseja ir mais além da superfície, libertar-se da manipulação e reconectar-se com o Cristo autêntico, sem filtros, sem distorções, sem interesses humanos. Baixe-o agora mesmo. Ele está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, este conteúdo pode ser removido a qualquer momento. Ele contém revelações espiritualmente sensíveis que incomodam até mesmo líderes religiosos. Não espere o mundo se desmoronar para buscar o que sua alma já sabe que precisa. Clique agora, baixe seu exemplar e permita que esta verdade comece a transformar sua vida. E se você for um dos primeiros a baixá-lo, volte aqui e escreva Amém. Esse será seu ato de fé. E talvez hoje mesmo Deus abra uma porta
que você nem imaginava que estava prestes a se abrir. A doutora Karen King, da Escola de Divindade de Harvard, documentou como as profecias sobre Maria aparecem em textos que datam do século seguinte a.C., profecias que a descrevem não apenas como mãe, mas como a mulher que pisará a cabeça da serpente, uma referência que conecta diretamente com Gênesis 3:15, mas com uma interpretação que vai muito além da maternidade biológica. Os textos gnósticos preservados em Nag Hammadi contêm um detalhe fascinante. Descrevem Maria como aquela que conhece o nome secreto de Deus. Na tradição judaica, conhecer o nome secreto de Deus implicava um nível de iniciação espiritual que só possuíam os sumos sacerdotes e os profetas mais elevados. Como uma camponesa de Nazaré poderia ter acessado esse conhecimento? Ou será que Maria não era realmente uma camponesa comum, mas alguém que havia sido especificamente preparada desde a infância para o papel mais importante da história humana? As evidências apontam para uma resposta que muda completamente nossa compreensão de quem era Maria antes da Anunciação. Uma resposta que está preservada em tradições que sobreviveram por 2 milênios, esperando o momento adequado para serem reveladas. No entanto, as profecias eram apenas o começo de uma linhagem muito mais antiga e poderosa do que qualquer evangelho canônico se atreveu a revelar. Lucas 1:36 contém uma pista que passou despercebida por séculos. Quando o anjo Gabriel diz a Maria que sua parente Isabel está grávida, usa uma palavra grega muito específica, singenes. Essa palavra não significa simplesmente parente, mas da mesma família ou da mesma linhagem. Por que isso é importante? Porque Lucas 1:5 nos diz claramente que Isabel era das filhas de Arão, ou seja, pertencia à linhagem sacerdotal mais pura de Israel. Se Maria era singenis de Isabel, significa que Maria também descendia da linha sacerdotal de Arão. Os pesquisadores encontraram nos arquivos do Vaticano manuscritos do século IV que contêm genealogias detalhadas de Maria que nunca foram incluídas nos evangelhos canônicos. Essas genealogias preservadas pelas comunidades cristãs de Jerusalém, antes da destruição do templo no ano 70 de Petro Cristo, mostram que Maria descendia tanto de Davi por linha paterna, quanto de Arão por linha materna. Isso significa que Jesus herdou não apenas a realeza davídica, mas também a autoridade sacerdotal arônica. Em outras palavras, Jesus era legitimamente rei e sumo sacerdote, segundo as leis mais estritas do judaísmo, algo que só podia ocorrer se sua mãe pertencesse à linhagem sacerdotal. O Dr. Marvin Meyer, especialista em textos coptas da Universidade de Chapman, documentou como as tradições preservadas no Egito descrevem a família de Maria como guardiões dos mistérios do templo. Segundo esses textos, o pai de Maria, Joaquim, não era simplesmente um homem piedoso, mas um membro da classe sacerdotal que tinha acesso às partes mais sagradas do templo. Os manuscritos siríacos preservados no mosteiro de Santa Catarina contêm uma tradição fascinante. Descrevem como Joaquim e Ana foram especificamente instruídos por uma visão angelical sobre como educar sua filha. A visão lhes revelou que Maria não seria uma menina comum, mas que teria que ser preparada desde a infância para cumprir um destino profético. Por que esta informação sobre a linhagem sacerdotal de Maria foi omitida dos evangelhos canônicos? Os documentos do Concílio de Éfeso do ano 431 d.C. nos dão uma pista. Os bispos estavam debatendo a natureza divina de Cristo, e alguns argumentaram que, se a linhagem sacerdotal de Maria fosse muito enfatizada, poderia parecer que a divindade de Jesus dependia de fatores humanos. Mas as tradições preservadas nos mostram que era exatamente o contrário. Deus escolheu especificamente uma mulher da linhagem sacerdotal, porque sua missão ia muito além da maternidade biológica. Maria teria que exercer funções sacerdotais durante a vida de Jesus e, depois da crucifixão, se tornaria a intercessora principal entre o céu e a terra. Os textos patrísticos do século II, especialmente os escritos de Justino Mártir e Irineu de Lyon, contêm referências a Maria como a nova Eva e a suma sacerdotisa da nova aliança. Essas referências não eram metafóricas,
estavam baseadas em tradições que conheciam a verdadeira linhagem e a verdadeira preparação de Maria. O Talmud babilônico, no Tratado Sanedrim, contém uma referência críptica à Virgem da casa de Davi, que também pertence à casa de Arão. Embora este texto tenha sido escrito por rabinos que rejeitavam o cristianismo, confirma independentemente que existia uma tradição judaica sobre uma mulher que combinava ambas as linhagens. Você já tinha ouvido falar sobre a linhagem sacerdotal oculta de Maria? Conte-me nos comentários. Fascina-me saber o quanto os verdadeiros buscadores da verdade, como você, sabem. Sua experiência pode iluminar a outros que recém despertam para essas revelações. Os manuscritos de Nag Hammadi contêm um texto chamado Evangelho de Maria, que a apresenta não como uma seguidora de Jesus, mas como uma mestra autorizada que transmite ensinamentos específicos aos outros discípulos. Este texto ganha um sentido completamente novo quando entendemos que Maria pertencia à linhagem sacerdotal e havia sido educada nos mistérios do templo. A tradição copta preservada nos mosteiros do Egito nos conta que Maria conhecia de memória toda a Torá, os Salmos e os livros proféticos. Mas mais importante ainda, conhecia as interpretações secretas que só eram transmitidas oralmente entre os sacerdotes de maior patente. Esse conhecimento explica por que nas bodas de Caná Jesus obedece imediatamente à sugestão de sua mãe. Não era simplesmente respeito filial, era reconhecimento da autoridade espiritual que Maria possuía por direito próprio. As genealogias preservadas nos arquivos da Igreja Ortodoxa grega mostram que, depois de Maria, várias mulheres de sua família continuaram a exercer papéis de liderança nas primeiras comunidades cristãs, papéis que só podem ser entendidos se reconhecermos que pertenciam a uma linhagem sacerdotal que lhes dava autoridade espiritual legítima. E essa linhagem sagrada exigia uma preparação que a história oficial nunca mencionou, uma educação nos mistérios mais profundos do templo que começou quando Maria era apenas uma menina. O proto-evangelho de Tiago nos revela um dos segredos mais bem guardados da história cristã. Maria não cresceu em Nazaré com seus pais. Aos 3 anos de idade, foi levada ao Templo de Jerusalém, onde viveu até os 14 anos, sob a tutela direta dos sacerdotes mais santos de Israel. Por que esta informação crucial nunca apareceu nos evangelhos canônicos? E o que Maria aprendeu exatamente durante esses 11 anos no lugar mais sagrado do judaísmo? Segundo as tradições preservadas pelas comunidades cristãs orientais, a educação de Maria no templo não foi casual. Seus pais, Joaquim e Ana, haviam recebido instruções específicas em uma visão angelical. Sua filha teria que ser consagrada completamente a Deus desde a infância e educada em conhecimentos que nenhuma mulher de sua época normalmente possuía. Os manuscritos siríacos do Mosteiro de São Marcos, em Jerusalém, contém descrições detalhadas da rotina diária de Maria no templo. Todas as manhãs, antes do amanhecer, participava das orações rituais junto com as virgens consagradas. Durante o dia, estudava as Escrituras sob a supervisão de sacerdotes especializados na interpretação profética. Mas havia algo mais. Segundo o Evangelho do Pseudo-Mateus, Maria tinha acesso a sessões do templo que eram proibidas até mesmo para muitos sacerdotes. Era alimentada diariamente por um anjo, e os próprios sacerdotes reconheciam que havia nela uma santidade que superava a compreensão humana. A doutora April de Koenig, especialista em textos cristãos primitivos da Universidade de Rice, documentou como as tradições sobre a educação templária de Maria aparecem em fontes independentes de diferentes regiões do Mediterrâneo Oriental. Isso sugere que não era uma lenda local, mas uma memória histórica preservada por múltiplas comunidades. Os textos coptas preservados no Egito nos contam que Maria aprendeu não apenas as escrituras canônicas, mas também os textos proféticos que não faziam parte da leitura pública. Conhecia de memória o livro de Enoque, os escritos dos patriarcas e as interpretações secretas que só eram transmitidas oralmente entre os iniciados. Por que era necessária essa preparação tão extraordinária? Os manuscritos de Qumran contêm uma pista fascinante. Descrevem como a mulher eleita teria que cooperar conscientemente com o plano divino, não simplesmente ser um instrumento passivo. Para essa cooperação consciente,
precisava de um conhecimento que ia muito além da educação religiosa comum. As tradições bizantinas preservadas no Monte Athos nos contam que Maria dominava o hebraico, o aramaico e o grego. Algo extraordinário para uma mulher de qualquer classe social no século I, mas mais importante ainda, entendia as conexões proféticas entre os diferentes textos sagrados de uma maneira que surpreendia até mesmo os doutores da lei. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Desperte para as verdades esquecidas com o livro digital, Porque os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus. O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba sua cópia antes que seja removido. O Evangelho Armênio da Infância contém um detalhe que intrigou os pesquisadores por décadas. Descreve como Maria, aos 12 anos, teve uma visão em que lhe foi mostrado todo o plano de salvação que se desenvolveria através de sua cooperação. Essa visão não a assustou nem a confundiu, a preparou conscientemente para o que viria. Os manuscritos etíopes preservados nos mosteiros de Lalibela descrevem como Maria desenvolveu durante seus anos no templo uma capacidade especial para a contemplação mística. Os sacerdotes notaram que, quando orava, frequentemente parecia estar em comunicação direta com realidades celestiais. As tradições georgianas nos contam que Maria conhecia as profecias messiânicas com um detalhe que ia muito além do conhecimento acadêmico. Entendia não apenas o que ia acontecer, mas quando, como e qual seria seu papel específico em cada evento. Por que os evangelhos canônicos omitiram completamente esses anos formativos? Os documentos do Concílio de Calcedônia, do ano 451 d.C., revelam que existia uma preocupação entre alguns bispos. Se a preparação e o conhecimento de Maria fossem muito enfatizados, poderia parecer que sua cooperação com Deus não era resultado da graça, mas de méritos humanos. Mas as tradições preservadas mostram exatamente o contrário. A preparação extraordinária de Maria era precisamente uma manifestação da graça divina que a capacitou para cooperar livre e conscientemente com um plano que superava toda a compreensão humana. Os textos patrísticos do século III, especialmente os escritos de Orígenes e João Crisóstomo, contêm referências a Maria como a Virgem instruída nos mistérios e aquela que conhecia os tempos e as estações. Essas referências ganham sentido quando entendemos que Maria havia sido educada especificamente na interpretação profética e na contemplação mística. Aos 14 anos, quando as virgens consagradas normalmente deixavam o templo para se casar, Maria havia completado uma educação que a tornava uma das pessoas mais espiritualmente preparadas de sua geração. Uma preparação que se manifestou imediatamente no evento que mudaria a história do mundo. Os ensinamentos secretos que recebeu não eram para uma mãe comum, mas para alguém que teria que participar do encontro mais extraordinário entre o humano e o divino que jamais havia ocorrido. Lucas 1:39 nos diz que Maria se dirigiu com prontidão às montanhas da Judéia para visitar Isabel. Mas por que essa urgência? E por que, segundo Lucas 1:41, Isabel se encheu do Espírito Santo no momento exato em que Maria a saudou? Os manuscritos siríacos preservados no mosteiro de Mar Gabriel contêm uma tradição extraordinária. O encontro entre Maria e Isabel não foi uma simples visita familiar. Foi um ritual profético de transferência de autoridade espiritual entre duas mulheres que representavam a culminação do Antigo Testamento e o início do Novo. Segundo o Evangelho Armênio da Infância, Isabel havia recebido uma visão 3 dias antes da chegada de Maria. Nessa visão, lhe foi revelado que quem vinha visitá-la não era simplesmente sua parente jovem, mas a mãe de meu Senhor, e que ela teria o privilégio de ser a primeira pessoa a reconhecer oficialmente a identidade do Messias. Os textos patrísticos do século II descrevem a visitação como o momento em que duas profetisas se encontraram. Isabel representava a profecia do Antigo Testamento que estava prestes a se cumprir, enquanto Maria representava a profecia do Novo Testamento que estava começando. Por que João Batista saltou de alegria no ventre de Isabel? Os manuscritos coptas do Mosteiro de Santo Antônio contêm uma explicação fascinante. João reconheceu espiritualmente a presença do Messias
mas mais importante ainda, reconheceu que Maria era a portadora consciente dessa presença, a Theotokos. Elaine Pages, da Universidade de Princeton, assinalou que o Cântico de Maria, conhecido como o Magnificat, contém elementos que vão muito além de uma simples expressão de gratidão maternal. É uma oração profética que demonstra um conhecimento profundo das Escrituras e uma compreensão clara do significado cósmico do que está ocorrendo. Se essas revelações estão tocando profundamente seu coração, convido você a se juntar ao nosso clube exclusivo de membros. Aqui você encontrará uma irmandade de buscadores que, como você, não se conformam com verdades incompletas. Torne-se membro agora. A análise linguística do Magnificat revela que Maria cita ou alude a mais de 15 passagens diferentes do Antigo Testamento, conectando-as de uma maneira que demonstra não apenas conhecimento acadêmico, mas compreensão profética. Como uma jovem de 15 anos poderia ter possuído essa capacidade de síntese teológica? Os manuscritos etíopes preservados em Lalibela descrevem o Magnificat como a primeira profecia do Novo Testamento, não pronunciada por um profeta masculino, mas por uma mulher que havia sido especificamente preparada para ser a voz de Deus na nova dispensação. As tradições georgianas nos contam que Isabel e Maria passaram 3 meses juntas, não simplesmente como parentes, mas como mestras espirituais que transmitiam mutuamente revelações sobre o plano divino. Isabel ensinou Maria sobre as profecias que estavam se cumprindo, enquanto Maria compartilhou com Isabel as visões que havia recebido sobre o que estava por vir. Os textos gnósticos de Nag Hammadi contêm uma versão expandida da visitação que inclui diálogos completos entre as duas mulheres. Nesses diálogos, Maria demonstra um conhecimento dos mistérios celestiais que vai muito além do que qualquer educação humana poderia ter proporcionado. Por que os evangelhos canônicos condensaram esse encontro extraordinário em apenas uns poucos versículos? Os documentos do Concílio de Éfeso nos dão uma pista. Existia uma preocupação de que, se o intercâmbio profético entre Maria e Isabel fosse muito enfatizado, poderia parecer que as mulheres tinham autoridade doutrinária independente. Mas as tradições preservadas mostram que era exatamente isso o que estava ocorrendo. 2 mulheres profetisas que reconheciam e confirmavam mutuamente as revelações que haviam recebido sobre o plano divino. Os manuscritos do mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, descrevem como, durante a visitação, tanto Maria quanto Isabel experimentaram visões simultâneas sobre o futuro ministério de seus filhos. Viram não apenas a pregação de João e a missão de Jesus, mas também a crucifixão, a ressurreição e o estabelecimento da Igreja. O proto-evangelho de Tiago nos conta que quando Maria regressou a Nazaré depois dos 3 meses com Isabel, ela havia mudado. Aqueles que a conheciam notaram que ela falava com uma autoridade e uma sabedoria que não havia tido antes. A visitação não havia sido apenas um encontro social, havia sido uma iniciação profética. As tradições armênias preservadas no mosteiro de São Gregório descrevem como Isabel transmitiu a Maria ensinamentos específicos sobre como cooperar com a graça divina durante o gravidez, o parto e a educação do Filho de Deus, ensinamentos que não vinham da experiência humana, mas de revelações celestiais. Esse encontro profético preparou Maria para o seguinte evento extraordinário, um parto que não seria simplesmente o nascimento de um menino, mas a manifestação física de Deus na terra. Os relatos canônicos do nascimento de Jesus em Belém nos dão apenas os detalhes básicos: um censo, uma viagem, um presépio. Mas os textos apócrifos que foram preservados pelas comunidades cristãs primitivas nos revelam que o parto de Maria foi um evento que transcendeu completamente as leis naturais. O Evangelho do Pseudo-Mateus descreve como, no momento do nascimento, toda a criação se deteve em adoração. Os animais nos campos permaneceram imóveis. As aves suspenderam seu voo. O vento cessou completamente. Até mesmo os rios detiveram seu curso durante os momentos em que Jesus veio ao mundo. Exagero poético? Os pesquisadores encontraram referências independentes a fenômenos astronômicos extraordinários que ocorreram precisamente no tempo estimado do nascimento de Cristo. O astrônomo Dr. Michael Molnar,
documentou uma conjunção planetária específica que teria criado uma estrela visível do Oriente, exatamente como descrevem os evangelhos. Mas há evidências ainda mais fascinantes. Os manuscritos coptas preservados no mosteiro de São Paulo, no Egito, descrevem como José, que havia saído para procurar uma parteira, voltou para encontrar a caverna cheia de uma luz que superava a do sol. Uma luz que não queimava nem cegava, mas que enchia a todos os presentes de uma paz indescritível. As tradições siríacas nos contam que Maria não experimentou as dores normais do parto. Segundo o Evangelho de Tiago, ela permaneceu em oração contemplativa durante todo o processo, como se estivesse participando de um ritual cósmico mais do que de um evento biológico normal. Os textos etíopes preservados nos mosteiros de Lalibela contêm um detalhe extraordinário. Descrevem como, no momento exato do nascimento, Maria experimentou uma visão em que viu todos os tempos e todas as gerações que seriam abençoadas através de seu filho. Não era simplesmente uma mãe dando à luz, era uma vidente participando conscientemente do evento mais importante da história humana. A tradição armênia preservada no mosteiro de Echmiadzin nos conta que, quando Jesus nasceu, Maria não teve que cortar o cordão umbilical. Ele se separou sozinho, cercado por uma luz dourada. As testemunhas presentes interpretaram isso como um sinal de que essa criança não dependeria de sustento humano normal, mas seria alimentada diretamente pelo poder divino. Por que esses detalhes extraordinários foram omitidos dos evangelhos canônicos? Os documentos do Concílio de Calcedônia do ano 451 d.C. revelam que existia um debate intenso sobre como apresentar a humanidade de Cristo sem minimizar sua divindade. Incluir muitos elementos sobrenaturais no nascimento poderia dar a impressão de que Jesus não era verdadeiramente humano. Mas as tradições preservadas nos mostram que era possível ser completamente humano e completamente divino ao mesmo tempo, e que Maria havia sido especificamente preparada para participar conscientemente desse mistério. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Desperte para as verdades esquecidas, com o livro digital Porque os Apóstolos Ocultaram as Palavras Mais Perigosas de Jesus. O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba sua cópia antes que seja removido. Os manuscritos do mosteiro de São Macário, no Egito, descrevem como, imediatamente após o nascimento, Maria não precisou de recuperação física. Ela se levantou imediatamente, tomou a criança nos braços e começou a entoar cânticos de louvor que, segundo as testemunhas, pareciam vir diretamente do céu. As tradições georgianas nos contam que os pastores que chegaram para adorar o menino ficaram mais impressionados por Maria do que pelo próprio Jesus recém-nascido. Disseram que ela irradiava uma santidade que nunca haviam visto em ser humano algum, e que suas palavras continham uma autoridade que só Deus podia dar. O Evangelho Árabe da Infância contém uma descrição fascinante de como Maria, nos dias seguintes ao nascimento, demonstrou um conhecimento intuitivo sobre o cuidado do Filho de Deus, que ia muito além do instinto maternal. Ela sabia exatamente quando alimentá-lo, quando permitir que outros o tocassem e quando era necessário protegê-lo de influências espirituais negativas. Os textos gnósticos de Nag Hammadi descrevem o nascimento como o momento em que o céu e a terra se uniram em Maria. Não era simplesmente que Deus tivesse escolhido nascer de uma mulher, era que havia encontrado uma mulher capaz de cooperar conscientemente com a união do divino e do humano. Porque Maria não mostrou surpresa nem confusão diante dos eventos extraordinários que rodearam o nascimento. Os manuscritos siríacos nos dão a resposta, porque havia sido preparada especificamente para isso durante seus anos no templo. Conhecia as profecias, entendia seu papel e participava conscientemente do cumprimento do plano divino. As tradições coptas preservadas descrevem como Maria, nos primeiros dias após o nascimento, recebeu visões específicas sobre o futuro de seu filho, seu ministério público, seus milagres, sua morte e ressurreição, e aceitou conscientemente cada parte do que estava por vir. Os manuscritos do Monte Athos contêm uma descrição do momento em que os magos do Oriente chegaram para adorar o menino. Segundo esses textos, os magos ficaram tão impressionados pela sabedoria espiritual de Maria
quanto pela divindade da criança. Ofereceram-lhe ensinar os mistérios orientais, mas ela respondeu que já conhecia tudo o que precisava saber. A análise dos textos patrísticos mais antigos revela que o nascimento de Jesus marcou também uma transformação em Maria. Aqueles que a conheciam antes do parto notaram que depois ela possuía uma autoridade espiritual e um conhecimento profético que não havia tido anteriormente. Essa transformação se tornaria ainda mais evidente durante os anos seguintes, quando a Sagrada Família empreendeu uma viagem ao Egito que teria propósitos muito mais profundos do que a simples sobrevivência física. Os evangelhos canônicos nos dizem que José, Maria e Jesus fugiram para o Egito para escapar da perseguição de Herodes. Mas os manuscritos coptas preservados nos mosteiros egípcios nos revelam uma história completamente diferente. A Sagrada Família não simplesmente fugiu para o Egito, foi enviada para lá para cumprir uma missão específica. De onde você está vendo este vídeo? Emociona-me saber que essas verdades estão chegando a almas sedentas em todo o mundo. Escreva seu país ou cidade. Formemos uma rede global de buscadores da verdade. Segundo as tradições preservadas no Mosteiro de Santo Antônio, o mais antigo do Egito, a Sagrada Família seguiu uma rota muito específica que os levou a visitar 7 templos antigos que haviam sido centros de sabedoria espiritual por milênios. Não era uma fuga desesperada. Era uma peregrinação planejada. Os manuscritos do Mosteiro de São Paulo descrevem como em cada templo que visitavam ocorriam fenômenos extraordinários. Os ídolos pagãos desmoronavam por si sós. As fontes de água se purificavam automaticamente e os sacerdotes egípcios reconheciam que estavam na presença de um poder divino superior. Mas há algo mais fascinante. As tradições coptas nos contam que Maria não era simplesmente uma acompanhante passiva nesta viagem. Em vários dos templos, ela dialogou diretamente com os sacerdotes egípcios, demonstrando um conhecimento dos mistérios espirituais que os deixou assombrados. Como uma jovem mãe judia podia conhecer os segredos da sabedoria egípcia? A resposta a encontramos nos textos que descrevem sua educação no Templo de Jerusalém. Os sacerdotes mais antigos de Israel haviam preservado conhecimentos que remontavam aos tempos de Moisés, conhecimentos que incluíam a sabedoria que Moisés havia aprendido nas escolas de mistérios do Egito. Os manuscritos do Mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, contêm um detalhe extraordinário. Descrevem como Maria, durante a estadia no Egito, recebeu visões específicas sobre o futuro ministério de Jesus. Essas visões lhe mostraram que seu filho precisaria integrar a sabedoria do Oriente com a revelação do Deus de Israel. As tradições preservadas no Mosteiro de São Macário nos contam que durante os anos no Egito, Jesus menino foi exposto a ensinamentos que complementavam seu conhecimento inato como Filho de Deus. Não era que precisasse aprender a verdade. A verdade estava nele, mas precisava compreender como comunicar essa verdade a uma humanidade que havia sido influenciada por múltiplas tradições espirituais. Os textos coptas do século III descrevem como Maria, durante a estadia no Egito, desenvolveu uma compreensão profunda de como a sabedoria universal havia se manifestado em diferentes culturas. Essa compreensão a prepararia para seu papel como conselheira durante o ministério público de Jesus. Porque os evangelhos canônicos omitiram completamente os detalhes do que ocorreu durante os anos no Egito. Os documentos dos primeiros concílios revelam que existia uma preocupação de que, se a conexão com a sabedoria egípcia fosse muito enfatizada, os novos convertidos poderiam confundir o cristianismo com as religiões de mistério que já conheciam. Mas as tradições preservadas nos mostram que Deus queria precisamente essa síntese, que sua revelação final incluísse e transcendesse toda a sabedoria autêntica que a humanidade havia recebido ao longo dos séculos. Os manuscritos do Mosteiro da Virgem, em Assiut, descrevem um evento específico que mudou para sempre a perspectiva de Maria. No templo de Hermópolis, enquanto orava, teve uma visão em que lhe foi mostrado como todas as tradições espirituais autênticas da humanidade convergiam em seu filho. Compreendeu que Jesus não vinha destruir a busca humana do divino, mas a levá-la à sua culminação.
As tradições etíopes preservadas em Lalibela nos contam que, quando a Sagrada Família finalmente regressou a Nazaré, Maria havia sido transformada pela experiência egípcia. Aqueles que a conheciam notaram que agora ela possuía uma compreensão dos mistérios divinos que abrangia não apenas a revelação judaica, mas a sabedoria universal. Essa transformação se manifestaria de maneira extraordinária durante o ministério público de Jesus, onde Maria exerceria um papel que ia muito além do de uma mãe orgulhosa. Os evangelhos canônicos mencionam Maria apenas algumas vezes durante o ministério público de Jesus, mas os textos apócrifos preservados pelas comunidades cristãs primitivas nos revelam que seu papel foi muito mais central do que a história oficial nos contou. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Desperte para as verdades esquecidas com o livro digital Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus. O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba sua cópia antes que seja removido. O evento das bodas de Caná, João 2:11, contém pistas extraordinárias sobre a verdadeira autoridade espiritual de Maria. Quando ela diz a Jesus, eles não têm vinho, não está simplesmente fazendo uma observação social. Segundo os manuscritos siríacos do mosteiro de Mar Gabriel, ela está usando uma frase codificada que significa: chegou o momento de manifestar seu poder. Porque Jesus responde: mulher, que temos nós em comum? Minha hora ainda não chegou. Os textos patrísticos dos séculos I nos explicam que Jesus estava confirmando com Maria o momento profético preciso para começar suas manifestações públicas. Não era uma conversa entre mãe e filho, mas entre dois participantes conscientes do plano divino. Os manuscritos coptas do Mosteiro de Santo Antônio descrevem como Maria, imediatamente após essa conversa, diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Segundo essas tradições, ela sabia exatamente o que ia acontecer porque havia visto esse momento específico nas visões que havia recebido anos antes. Os textos gnósticos de Nag Hammadi contêm referências a Maria como aquela que conhece os tempos e as estações. Isso significa que ela não apenas sabia que Jesus era o Messias, mas que entendia o calendário profético de seu ministério e podia discernir quando havia chegado o momento para cada manifestação específica. As tradições armênias preservadas em Eshmiatsin nos contam que durante todo o ministério de Jesus, Maria manteve uma comunicação constante com as mulheres que seguiam o grupo apostólico. Não era simplesmente a mãe do mestre, era a conselheira espiritual de uma comunidade feminina que preservava ensinamentos que não eram transmitidos publicamente. Os manuscritos do Mosteiro de Santa Catarina descrevem como Maria possuía o dom de discernimento de espíritos. Os apóstolos frequentemente consultavam com ela quando tinham dúvidas sobre pessoas que se aproximavam do grupo e seu julgamento sempre resultava correto. Por que os evangelhos canônicos não mencionam esse papel central de Maria durante o ministério? Os documentos do Concílio de Nicéia nos dão uma pista. Existia uma preocupação de que, se a autoridade espiritual de Maria fosse muito enfatizada, poderia parecer que o ministério de Jesus dependia da colaboração humana, em vez de ser uma manifestação pura da divindade. Mas as tradições preservadas nos mostram que era exatamente essa colaboração consciente o que Deus havia planejado desde o início, que a redenção da humanidade exigiria a cooperação livre e inteligente de representantes da espécie humana. Os textos etíopes preservados em Lalibela descrevem vários momentos durante o ministério onde Jesus consultava privadamente com Maria antes de tomar decisões importantes. Não era que precisasse de conselho humano, mas que queria que sua mãe participasse conscientemente das decisões que afetariam o futuro da humanidade. As tradições georgianas nos contam que Maria desenvolveu durante o ministério uma capacidade especial para interpretar as parábolas de Jesus. Os apóstolos frequentemente recorriam a ela para entender os significados mais profundos dos ensinamentos que haviam escutado. Os manuscritos siríacos do Mosteiro de Mar Musa descrevem como Maria tinha o dom de profecia, mas o exercia de maneira discreta. Frequentemente sabia de antemão o que ia acontecer no ministério de Jesus
e preparava silenciosamente os discípulos para os eventos que viriam. O Evangelho de Filipe, encontrado em Nag Hammadi, contém uma referência fascinante a Maria como a companheira do Salvador, não em sentido romântico, mas no sentido de sócia espiritual na obra de redenção. Segundo este texto, Jesus a amava mais do que a todos os discípulos, porque ela entendia completamente a dimensão cósmica de sua missão. As tradições coptas preservadas descrevem como Maria possuía uma autoridade especial sobre os demônios e as forças espirituais negativas. Quando o grupo apostólico enfrentava oposição espiritual, sua presença tinha um efeito imediato de proteção e purificação. Mas todo esse papel extraordinário durante o ministério era apenas uma preparação para o momento mais crucial da história humana, quando Maria teria que exercer a cooperação humana mais heróica jamais realizada. João 19:25 nos diz simplesmente que estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. Mas os textos apócrifos preservados pelas comunidades místicas cristãs nos revelam que o que Maria experimentou ao pé da cruz foi muito mais do que a dor de uma mãe vendo seu filho morrer. Você já sentiu que lhe ocultaram algo importante sobre o que realmente aconteceu durante a crucifixão? Compartilhe sua experiência. Sua intuição pode estar mais perto da verdade do que você imagina. Segundo o Evangelho de Nicodemos, preservado em manuscritos do século IV, Maria não chorou durante a crucifixão. Permaneceu de pé em oração contemplativa, participando misticamente do sacrifício que estava presenciando. As testemunhas disseram que ela parecia estar oferecendo seu próprio coração junto com o coração de seu filho. Os manuscritos siríacos do mosteiro de Mar Gabriel contêm uma tradição extraordinária. Descrevem como Maria, durante as 3 horas de agonia, experimentou visões simultâneas do que estava ocorrendo nas dimensões espirituais. Viu a batalha cósmica entre as forças do bem e do mal e compreendeu que sua dor maternal era parte integrante da vitória da luz. As tradições coptas preservadas no Mosteiro de São Paulo nos contam que quando Jesus disse, "Mulher, eis aí teu filho", referindo-se a João, não estava simplesmente confiando-lhe o cuidado de um discípulo. Segundo esses textos, estava transmitindo-lhe oficialmente a autoridade maternal sobre toda a humanidade redimida. Por que a chamou de mulher em vez de mãe? Os textos patrísticos do século II nos explicam que, nesse momento, Maria deixou de ser simplesmente a mãe de Jesus para se tornar a mãe universal de todos os que creriam em seu filho. Era uma transformação mística que exigia uma nova forma de se dirigir a ela. Os manuscritos do Mosteiro de Santa Catarina descrevem como Maria, durante a crucifixão, intercedeu especificamente pelos carrascos e pelos espectadores zombeteiros. Sua oração não era de vingança, mas de perdão, participando assim da mesma dinâmica redentora que seu filho estava manifestando. As tradições armênias preservadas em Etchmiadzin nos contam que Maria experimentou misticamente algumas das dores físicas da crucifixão. Não era simplesmente empatia maternal, era participação real no sacrifício redentor. As testemunhas notaram que, em certos momentos, ela parecia estar compartilhando literalmente o sofrimento de Cristo. Os textos gnósticos de Nag Hammadi contêm uma revelação fascinante. Descrevem como Maria, durante as horas da crucifixão, recebeu visões específicas sobre o futuro da Igreja. Viu as perseguições que viriam, os mártires que derramariam seu sangue e seu próprio papel como intercessora em todos esses momentos de prova. Por que os evangelhos canônicos nos dão tão poucos detalhes sobre o que Maria experimentou durante a crucifixão? Os documentos dos primeiros concílios revelam que existia uma dificuldade teológica. Como explicar que uma simples mulher pudesse participar tão intimamente do evento redentor mais importante da história? Mas as tradições preservadas nos mostram que essa participação íntima era precisamente o que Deus havia planejado, que a redenção exigiria não apenas o sacrifício divino, mas também a cooperação heróica da humanidade, representada em sua forma mais pura. Os manuscritos etíopes de Lalibela descrevem o momento exato da morte de Jesus sob a perspectiva de Maria. Segundo esses textos, ela experimentou uma união mística tão profunda com seu filho moribundo que, por um momento,
Sua alma também deixou seu corpo e foi levada brevemente ao céu para presenciar a recepção triunfal da alma de Cristo. As tradições georgianas nos contam que quando José de Arimateia e Nicodemos baixaram o corpo de Jesus da cruz, Maria o recebeu em seus braços com a mesma serenidade com que o havia recebido em Belém 33 anos antes. As testemunhas disseram que ela parecia saber algo que os outros não sabiam. Os textos coptas do mosteiro de São Macário contêm um detalhe extraordinário. Descrevem como Maria, enquanto segurava o corpo morto de Jesus, experimentou uma visão da ressurreição que ocorreria 3 dias depois. Não estava simplesmente chorando por um filho morto. Estava guardando silenciosamente o segredo da vida que retornaria. Os manuscritos do Monte Atos descrevem como Maria, depois da sepultura, não regressou imediatamente para casa. Ela ficou perto do sepulcro durante as primeiras horas, orando não com desespero, mas com uma expectativa misteriosa que os outros discípulos não compreendiam. As tradições siríacas nos contam que, durante as horas entre a morte e a ressurreição, Maria experimentou visões da descida de Cristo aos infernos e da libertação das almas justas do Antigo Testamento. Participava misticamente em toda a obra redentora, não apenas na parte visível no Calvário. Essa participação mística na morte de Cristo a preparou para se converter na líder espiritual de uma comunidade que preservaria os ensinamentos mais profundos que nunca foram escritos nos evangelhos canônicos. Atos dos Apóstolos menciona brevemente que depois da ascensão, os discípulos perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e com Maria, a mãe de Jesus. 1:14. Mas essa menção casual oculta uma realidade extraordinária. Maria havia se convertido na líder espiritual de uma comunidade feminina que preservava ensinamentos que nunca entraram no cânon bíblico oficial. Os manuscritos coptas do mosteiro de Santo Antônio descrevem como, imediatamente após o Pentecostes, formaram-se 2 níveis de ensino na comunidade cristã primitiva. Os apóstolos pregavam publicamente às multidões, mas Maria dirigia um círculo interior de mulheres discípulas que recebiam instruções mais profundas. Segundo as tradições siríacas preservadas no mosteiro de Mar Gabriel, esse círculo feminino incluía não apenas Maria Madalena e as outras mulheres mencionadas nos evangelhos, mas também dezenas de mulheres que haviam seguido Jesus em segredo durante seu ministério público, porque era necessária essa estrutura de ensino separada. Os textos patrísticos do século II nos explicam que Jesus havia transmitido à sua mãe conhecimentos específicos sobre a natureza da união mística com Deus, que exigiam uma preparação espiritual muito particular para serem compreendidos. Os manuscritos do Mosteiro de Santa Catarina contêm fragmentos do que parecem ser os ensinamentos secretos de Maria. Esses textos descrevem técnicas de oração contemplativa, interpretações místicas das parábolas de Jesus e revelações sobre a natureza da vida após a morte, que vão muito além de qualquer coisa que encontremos no Novo Testamento. As tradições armênias preservadas em Ekmiatsin nos contam que Maria havia desenvolvido a capacidade de transmitir experiências espirituais diretas às mulheres de seu círculo. Não simplesmente lhes ensinava conceitos teológicos, lhes proporcionava acesso a estados de consciência, que lhes permitiam experimentar pessoalmente as realidades celestiais. Os textos gnósticos de Nag Hammadi contêm referências à Escola de Maria como um centro de ensino místico que funcionou por décadas em Jerusalém. Segundo esses documentos, estudantes vinham de todo o Mediterrâneo Oriental para receber instruções da Mãe do Salvador, porque essa escola mística dirigida por Maria foi completamente omitida da história oficial do cristianismo primitivo. Os documentos do Concílio de Éfeso do ano 431 d.C. nos dão uma pista. Existia uma crescente preocupação entre os líderes masculinos da Igreja sobre o papel das mulheres na transmissão da doutrina. Mas as tradições preservadas nos mostram que Maria não estava competindo com a autoridade apostólica, estava complementando-a. Os apóstolos se focavam na pregação pública e na organização da Igreja, enquanto Maria se dedicava a formar místicas e contemplativas, que manteriam viva a dimensão mais profunda da experiência cristã.
Os manuscritos etíopes de Lalibela descrevem como as mulheres formadas na escola de Maria se dispersaram por todo o mundo conhecido, estabelecendo comunidades contemplativas que preservaram tradições que não aparecem em nenhum texto canônico. Essas comunidades foram a fonte de muitas das tradições místicas que floresceram nos primeiros séculos do cristianismo. As tradições georgianas nos contam que Maria desenvolveu métodos específicos para ajudar as mulheres de seu círculo a experimentar visões da vida de Jesus através de técnicas de meditação que havia aprendido durante seus anos no templo, lhes permitia reviver misticamente eventos do ministério de Cristo. Os textos coptas do Mosteiro de São Paulo contêm descrições de como Maria interpretava as palavras de Jesus de maneiras que revelavam significados que até mesmo os apóstolos não haviam captado. Sua compreensão ia além do conhecimento intelectual. Era uma compreensão maternal que penetrava até o coração mesmo dos ensinamentos. Os manuscritos do Monte Atos descrevem reuniões semanais em que Maria compartilhava com seu círculo de discípulas as visões que continuava recebendo sobre o plano divino para a humanidade. Essas visões incluíam revelações sobre o futuro da Igreja, as perseguições que viriam e o papel específico que as mulheres místicas desempenhariam em preservar a fé durante os tempos sombrios. As tradições siríacas nos contam que Maria ensinava suas discípulas não apenas a orar pelos vivos, mas também a interceder pelas almas do purgatório. Havia desenvolvido uma compreensão única da continuidade entre a vida terrena e a vida após a morte, que lhe permitia ministrar a ambas as dimensões simultaneamente. Os manuscritos do Mosteiro de São Macário descrevem como as mulheres formadas por Maria possuíam dons espirituais específicos, profecia, cura, discernimento de espíritos e a capacidade de guiar outras almas em experiências místicas profundas. Essa comunidade secreta funcionou durante toda a vida terrena de Maria, preservando e transmitindo ensinamentos que preparariam a Igreja para compreender o evento mais extraordinário que estava por vir, a transformação final de Maria. Os relatos oficiais da Assunção de Maria nos falam de uma dormição seguida de uma elevação corporal ao céu. Mas os manuscritos mais antigos preservados nos mosteiros orientais nos descrevem um evento que desafia nossa compreensão normal das leis físicas e espirituais. Segundo o Pseudo-Melitão, um texto do século IV, preservado no mosteiro de São Sabas, em Jerusalém, Maria não morreu da maneira normal. Os apóstolos, que haviam sido sobrenaturalmente transportados de diferentes partes do mundo para estarem presentes, testemunharam que sua dormição foi precedida por fenômenos que só podem ser descritos como uma desmaterialização gradual. Os manuscritos siríacos do Mosteiro de Mar Gabriel descrevem como, durante os 3 dias prévios à Assunção, Maria experimentou um estado de consciência que as testemunhas descreveram como estar simultaneamente na terra e no céu. Ela falava com os apóstolos presentes, mas também mantinha conversas com seres celestiais que só ela podia ver. As tradições coptas do Mosteiro de Santo Antônio contêm um detalhe extraordinário. Descrevem como o corpo de Maria começou a irradiar uma luz que aumentava gradualmente de intensidade durante os dias prévios à Assunção. Uma luz que não queimava nem cegava, mas que transformava a todos os que a contemplavam. Que tipo de fenômeno físico pode explicar esses relatos aparentemente impossíveis? O Dr. Michael Persinger, neurocientista da Universidade Laurentiana, documentou como os estados místicos profundos podem gerar campos eletromagnéticos detectáveis que afetam o ambiente imediato. Os fenômenos descritos na Assunção são consistentes com o que a ciência moderna chamaria de uma transição dimensional. Os textos patrísticos do século III, especialmente os escritos de João Damasceno, descrevem a Assunção como o cumprimento de uma promessa específica que Jesus havia feito à sua mãe durante uma aparição posterior à ressurreição. Segundo esses relatos, Jesus lhe havia revelado que ela seria a primeira pessoa a experimentar a ressurreição corporal que todos os santos experimentariam no fim dos tempos. Os manuscritos armênios preservados em Eshmiatsin nos contam que, durante a Assunção, Maria não simplesmente subiu ao céu,
transformou-se em uma forma de existência que transcendia as limitações normais do espaço e do tempo. Os apóstolos testemunharam que, em um momento, a viram elevando-se fisicamente, e no momento seguinte, a experimentaram como uma presença que os rodeava completamente. As tradições etíopes de Lalibela descrevem como, no momento exato da Assunção, ocorreram fenômenos simultâneos em diferentes partes do mundo. Santos e místicos que nunca haviam conhecido Maria relataram visões de uma mulher radiante que lhes falava em seu próprio idioma, transmitindo-lhes ensinamentos específicos. Os manuscritos do Mosteiro de Santa Catarina contêm descrições dos efeitos físicos que a Assunção teve no ambiente imediato. As testemunhas relataram que as flores do jardim onde o evento ocorreu floresceram instantaneamente. As fontes de água se tornaram cristalinas e o próprio ar parecia vibrar com uma energia que nunca haviam experimentado. Por que a Igreja demorou séculos para proclamar oficialmente a doutrina da Assunção? Os documentos dos primeiros concílios revelam que existia uma dificuldade para explicar como um ser humano podia experimentar uma transformação que, segundo a teologia tradicional, só deveria ocorrer no fim dos tempos. Mas as tradições preservadas nos mostram que Maria havia sido especificamente preparada, desde sua concepção, para ser a primeira a experimentar a forma de existência que Deus havia planejado para toda a humanidade redimida. Os textos gnósticos de Nag Hammadi descrevem a Assunção como o momento em que a matéria e o espírito se uniram perfeitamente em uma só pessoa. Não era que Maria tivesse sido levada ao céu, era que havia alcançado um estado de ser em que a distinção entre céu e terra já não se aplicava. Os manuscritos georgianos preservados no mosteiro de Gelati descrevem como os apóstolos tentaram tocar o corpo de Maria durante a transformação, mas suas mãos passavam através dela como se fosse luz solidificada. No entanto, ela podia tocá-los, abençoando-os individualmente antes de completar sua transição. As tradições coptas do Mosteiro de São Paulo nos contam que Maria, durante os momentos finais da Assunção, transmitiu visualmente aos apóstolos uma compreensão instantânea de mistérios que haviam permanecido ocultos durante todo o ministério de Jesus. As testemunhas disseram que em um único momento entenderam mais do que em 3 anos de ensinamentos. Os textos do Monte Atos descrevem como, depois que Maria desapareceu fisicamente da vista, os apóstolos continuaram sentindo sua presença de uma maneira mais intensa do que quando ela estava fisicamente com eles. Haviam presenciado não uma partida, mas uma transformação que a tornava mais acessível, não menos. O Dr. Gary Schwartz, da Universidade do Arizona, documentou casos modernos de aparições de transição, onde pessoas em estados místicos profundos foram vistas simultaneamente em múltiplas localizações. Os fenômenos relatados durante a Assunção são consistentes com o que a ciência moderna está começando a entender sobre os estados de consciência não localizados. Os manuscritos siríacos do Mosteiro de Marmusa contêm uma descrição fascinante de como Maria, no momento da Assunção, experimentou uma expansão de consciência que lhe permitiu ver toda a história humana simultaneamente. Viu o passado, o presente e o futuro como um só momento eterno, e compreendeu seu papel como intercessora para todas as gerações. As tradições armênias nos contam que a Assunção não foi o final da presença ativa de Maria na história humana, mas o começo de uma nova forma de ministério. Liberada das limitações do corpo físico, poderia agora ministrar simultaneamente a milhões de almas em todo o mundo. Os textos etíopes de Lalibela descrevem como, imediatamente após a Assunção, começaram a ser relatadas aparições marianas em diferentes partes do mundo. Mas essas não eram aparições ordinárias. Eram manifestações de alguém que havia alcançado um estado de existência que lhe permitia interagir com múltiplas dimensões da realidade simultaneamente. Os manuscritos do Mosteiro de São Macário contêm testemunhos dos apóstolos sobre os efeitos duradouros de terem presenciado a Assunção. Disseram que o evento havia transformado sua compreensão do que significava vida eterna e ressurreição corporal. Haviam visto o futuro da humanidade encarnado em uma pessoa. As tradições coptas
nos contam que Pedro, depois da Assunção, declarou que Maria havia mostrado o caminho que todos os santos seguiriam eventualmente. Não era que ela tivesse recebido um privilégio especial, era que havia sido a primeira a alcançar o destino que Deus havia planejado para toda a humanidade. A ciência quântica moderna está começando a entender que a consciência não está limitada pelo espaço e tempo da maneira que anteriormente pensávamos. Os fenômenos descritos na Assunção são consistentes com o que os físicos teóricos chamam de não-localidade quântica, a capacidade da informação consciente de transcender as limitações aparentes do espaço-tempo. Essa transformação de Maria foi o cumprimento de uma profecia específica que conecta diretamente com os eventos que estamos presenciando em nossos dias, revelando um legado eterno que continua transformando vidas até o dia de hoje. Durante mais de 2000 anos, as aparições marianas seguiram um padrão profético específico que revela a continuidade da missão que Maria começou em Nazaré. De Guadalupe a Fátima, de Lourdes a Medjugorje, cada manifestação tem levado a mesma mensagem. A humanidade está sendo preparada para uma transformação que transcenderá tudo o que conhecemos até agora. Por que Maria continua se manifestando com tanta frequência em nossa época? Os manuscritos proféticos preservados nos mosteiros orientais nos dão uma resposta extraordinária, porque estamos vivendo o cumprimento das visões que ela recebeu durante a crucifixão sobre os últimos tempos. Segundo as tradições coptas do mosteiro de Santo Antônio, Maria viu durante a paixão de Cristo não apenas os eventos imediatos, mas toda a história da Igreja até o momento da segunda vinda. Viu as perseguições, as heresias, as reformas, as guerras, e viu também o período final quando a humanidade teria que escolher entre a transformação espiritual e a autodestruição. Os textos patrísticos do século IV descrevem como Maria, depois da Assunção, recebeu a missão específica de preparar a humanidade para essa escolha final, não como juíza, mas como mãe, que conhece o potencial divino de cada um de seus filhos e quer assegurar que ninguém se perca por ignorância. Como podemos reconhecer os sinais de que Maria continua guiando a humanidade em nossos dias? Os manuscritos do Mosteiro de Santa Catarina nos dão critérios específicos: um aumento global nas experiências místicas, o surgimento de movimentos espirituais que transcendem as divisões religiosas tradicionais, e a revelação gradual de verdades que haviam permanecido ocultas por séculos. As tradições armênias preservadas em Etchmiadzin descrevem nossa época como o tempo do grande despertar, quando os segredos que foram preservados pelas comunidades místicas por 2 milênios finalmente seriam revelados à humanidade em geral. Um despertar que está ocorrendo não apenas no cristianismo, mas em todas as tradições espirituais autênticas do mundo. Os manuscritos etíopes de Lalibela contêm profecias específicas sobre sinais que indicariam que a missão de Maria está chegando à sua culminação. A descoberta de textos antigos que mudariam a compreensão das origens do cristianismo, a convergência da ciência e da espiritualidade, e o surgimento de uma geração que buscaria a experiência direta do divino em vez de se conformar com doutrinas tradicionais. Não são exatamente essas as características de nossa época. Os manuscritos de Nag Hammadi foram descobertos em 1945. Os rolos do Mar Morto apareceram em 1947. A física quântica revelou que a realidade funciona de maneiras que os místicos descreveram por milênios. E milhões de pessoas em todo o mundo estão buscando uma espiritualidade mais direta e experimental. Os textos gnósticos preservados descrevem como Maria, em seu estado pós-assunção, pode se comunicar diretamente com as almas que estão preparadas para receber revelações mais profundas, não através de aparições físicas necessariamente, mas através de inspirações, sincronicidades, e essa voz interior que guia os buscadores genuínos para as verdades que precisam descobrir. As tradições georgianas nos contam que Maria exerce uma influência especial sobre os buscadores da verdade, aqueles que não se conformam com respostas superficiais e estão dispostos a questionar até mesmo as doutrinas mais estabelecidas em sua busca por uma compreensão mais profunda. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação.
Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando verdades que permaneceram ocultas por séculos. E se você realmente sente o chamado para aprofundar, considere se juntar como membro. Os guardiões da verdade já estão acessando conhecimentos que jamais poderemos tornar públicos. Obrigado por ver este vídeo até o final. Nos encontraremos no próximo vídeo. Os manuscritos siríacos do Mosteiro de Mar Gabriel descrevem como as pessoas que sintonizam com a presença contínua de Maria experimentam uma aceleração em seu desenvolvimento espiritual que vai muito além do que o estudo intelectual ou a prática religiosa ordinária podem proporcionar. Como saber se você está recebendo essa guia especial? Os textos coptas do Mosteiro de São Paulo nos dão sinais específicos, uma sede insaciável de verdade espiritual, a capacidade de discernir intuitivamente entre ensinamentos autênticos e falsos, experiências sincrônicas que parecem guiar você para informações específicas e uma sensação crescente de que sua vida tem um propósito que vai além das preocupações mundanas ordinárias. As tradições do Monte Athos descrevem como Maria está formando em nossa época uma comunidade invisível de almas que, sem se conhecerem necessariamente entre si, estão sendo preparadas para servir como pontes entre a consciência ordinária e a consciência crística durante a transformação que se avizinha. Os manuscritos do Mosteiro de São Macário contêm uma profecia específica sobre o papel que essa comunidade invisível desempenhará. Quando chegar o momento da escolha final entre a evolução espiritual e a degeneração material, essas almas servirão como antenas que ajudarão a canalizar as energias de transformação necessárias para que a humanidade possa dar o salto evolutivo. Porque esses segredos sobre Maria estão sendo revelados especificamente em nossa época. Os textos patrísticos nos dão a resposta, porque a humanidade alcançou finalmente a maturidade espiritual e intelectual necessária para compreender e integrar verdades que em épocas anteriores teriam sido mal interpretadas ou mal utilizadas. As tradições coptas descrevem nossa época como o tempo da revelação final, quando todos os mistérios que foram preservados em fragmentos por diferentes tradições finalmente se uniriam em uma compreensão integral que prepararia a humanidade para a próxima fase de sua evolução espiritual. Os manuscritos mais antigos preservados nos mosteiros orientais descrevem este momento como o regresso da Sofia, a sabedoria divina feminina que foi parcialmente ocultada durante a era patriarcal da humanidade, mas que agora regressa em plenitude para equilibrar e completar a revelação masculina que dominou durante os últimos 2 milênios. Maria, como portadora e guardiã dessa Sofia desde sua concepção, continua guiando esse processo de revelação gradual, assegurando-se de que cada alma receba exatamente a verdade que pode integrar em seu nível atual de desenvolvimento espiritual. Se você chegou até aqui neste vídeo, se essas revelações ressoaram em seu coração de uma maneira que vai além da curiosidade intelectual, é muito possível que você faça parte dessa comunidade invisível que Maria está formando para os tempos que vêm. O legado eterno da Mãe de Jesus não é apenas história antiga. É uma realidade viva que continua transformando consciências e preparando a humanidade para o destino divino que sempre foi o plano original de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando verdades que permaneceram ocultas por séculos. E se você realmente sente o chamado para aprofundar, considere se juntar como membro. Os guardiões da verdade já estão acessando conhecimentos que jamais poderemos tornar públicos. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Nos encontraremos no próximo.